Então, nós precisamos que vocês façam silêncio e percebam. É bacana essa apresentação. O professor adora cinema, então ele faz as apresentações dele em cima de filmes do passado, assim. Então vocês vão gostar muito, mas vocês têm que prestar atenção, tá? Vamos dar um alô aí para o professor Marcos, todo mundo dá um alô aí. Professor Marcos é um amigo, colega, ele mesmo falou um pouco antes, a gente é contemporâneo do tempo do doutorado lá em Piracicaba, na Universidade de São Paulo, da USP. Ele trabalha com recursos genéticos, com genética, uma área, na minha área também, a gente é parceiro de pesquisas, e ele tem muita experiência aí com pesquisa científica, e vai trazer assim, um resumão do que vocês vão ter que fazer nessa etapa final, escrever o trabalho de vocês. Então, prestem atenção, vai dar um resumão do que é uma estrutura de um trabalho científico. Tá? Então, eu apresento o professor Marcos Siqueira, da Universidade Estadual de Minas Gerais, lá do sulzinho da divisa com São Paulo, no município de Frutal. Gente, está falando lá de Frutal, Minas Gerais. Se nós estamos com um calorzinho começando, lá está muito mais quente e seco, né, Marcos? Então, mais uma vez, obrigado. Fica com a palavra aí. Pessoal, por favor, vamos prestar atenção e depois que ele apresentar, como está sendo online, ele vai falar. E no final, vocês têm um espaço para perguntas. Por favor, aproveitem, pessoal. Escutem, prestem atenção, que os trabalhos de vocês vão seguir essa mesma linha. Está com você, Marcos. Obrigado mais uma vez. Obrigado, professor Enéas. Alô, pessoal, bom dia. Eu, como comentei na palestra passada, não poderia deixar de aceitar o convite do professor Enéas para falar com vocês. Eu que sou apaixonado pelos gaúchos, né? Na verdade, a minha família tem origem aí em Santa Maria, Porto Alegre, Pelotas, tem um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul. Bom, como o professor falou, eu trabalho com a parte genética de plantas e desenvolvo muitas palestras aí pelo Brasil afora, falando um pouquinho sobre redação científica e como é importante nós pegarmos algumas dicas para facilitar o nosso trabalho e não ter aquela dor de cabeça na hora de montar o nosso texto científico. Se eu tivesse essa palestra que eu vou passar para vocês quando eu estava no lugar de vocês aí, nossa, tudo teria sido muito mais simples, né? O que eu vou falar aqui é um pouquinho, um grão de areia de uma quantidade de informações que eu demoraria aqui anos para explicar para vocês, mas eu fui ganhando gosto pela ciência e eu tentei montar uma palestra mais simples, o mais suave, mas que vai ajudar muito vocês, mas muito mesmo. Isso explicando, como o professor falou, as partes de um trabalho científico. Para muitos é confuso, mas de confuso não tem nada. Basta ter um pouquinho de atenção e cuidado na hora de elaborar o texto. Bom, o que é a redação científica? O que é redigir um texto cientificamente? Tá? A redação científica ela é uma arte para se comunicar, né? De uma forma eficiente, ela tem que ser deixa de ter razão, e ela tem preceitos científicos. O que são preceitos científicos? São regras, são normas, né? Vocês têm preceitos escolares, vocês têm regras, né? A gente na faculdade tem outras regras, a gente no dia a dia segue um monte de regras, né? E, obviamente, na ciência não é diferente. Então, por exemplo, o Charlie Chaplin, ele tinha preceitos completamente inovadores, sendo que ele foi um dos grandes atores da cinematografia, né? Ele é um atemporal, né? Qualquer pessoa vai amar Charlie Chaplin porque ele foi inovador, né? Então a ciência ela tem essas normas que a gente tem que seguir. Não é um texto qualquer, né? É um texto científico. E a pergunta que se faz, né? Como é que eu faço o meu texto? Como é que eu desenvolvo o meu texto? Vocês são muito novos, mas vocês são certamente perspicazes quando vocês pensam que um texto bom, ele tem que ser um texto convincente, ele tem que convencer o leitor,
Vocês vão fazer um texto, vão gastar tempo para alguém ler, para um público grande ler, né? Então ele tem que ser convincente, ele tem que explicar o porquê da sua pesquisa, ele tem que ter uma coerência, né? E ele também tem que ter uma dose de criatividade. Essa criatividade dentro aí dos tais preceitos científicos, né? Obviamente que uma criatividade de um texto filosófico é totalmente diferente de um texto científico, né? Cada caso é um caso, né? E por que é difícil escrever um artigo científico, né? Para isso a gente tem que ir no passado e também pensar um pouquinho no futuro para tentar entender quais são os grandes desafios de escrever um artigo. Por que ele é complexo? Bom, eu vou dar um spoiler para vocês. Acho que a maior dificuldade, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que a gente está numa geração, no momento, em que a gente fica lendo redes sociais. Isso é leitura. Mas perguntem a vocês aí no intervalo, será que vocês andam com um livro debaixo do braço, lendo, né, em casa? Cadê a leitura? Quem consegue escrever um texto bem é porque lê bem também. Então a leitura é um dos grandes gargalos, a falta de leitura é um grande dos gargalos aí para escrever um bom artigo científico. Então sem leitura não tem como escrever um artigo científico. E aí a gente vai ficar perdido, né? Esse filme, Perdido em Marte, 2015, fabuloso. A gente fica completamente desnorteado e a gente não sabe o que vai fazer. E o tempo vai passando, o professor vai exigindo o texto e a gente não sabe. Por quê? Não tem aquela leitura, a gente não tem aquele exercício, né, de estudar algum tema que a gente é apaixonado, que a gente gosta. Então a gente tem que voar no tempo, a gente tem que iniciar uma viagem, né, que é estudar um pouquinho sobre a metodologia científica, o porquê de redigir um bom texto científico. E aí volta ao mesmo ponto, que é a leitura. Leitura, leitura, leitura. Esse é o principal ponto do nosso início da viagem. Mas não é só. Nessa viagem, né, nós temos que aprender com os mestres, aprender com os professores que sabem um pouquinho dessa redação científica e aprender algumas técnicas, né, algumas ferramentas para realmente aprender a redigir um bom texto. Aparentemente, às vezes as coisas parecem não ter muita lógica, mas elas, quando somadas, elas vão ser traduzidas num texto bacana, num texto convincente, num texto coerente. A gente não aprende a escrever um texto bom de um dia para o outro. Então, enganem-se que, tomando uma pílula, a gente no dia seguinte já sai escrevendo um bom texto. Isso tem que ser aprendido com técnicas, com exercícios, né? Aos poucos a gente consegue. Lembrando que quando nós escrevemos um texto científico, a gente faz uma pergunta, todo texto científico, toda pesquisa, ela parte de uma pergunta para chegar a uma conclusão, e essa conclusão ela tem um quanto de verdade. Na ciência, essas verdades elas são provisórias, né? Hoje o que é verdade, amanhã pode não ser. Então a ciência ela é uma constante, ela está sempre evoluindo. Então, por isso que a gente tem que estar sempre lendo, sempre exercitando, porque ela não é fixa, ela é evolutiva, né? Quem faz a ciência são os cientistas, eles que vão fazer a interpretação dos dados. Vocês, quando fizerem o trabalho de vocês vão obter dados e vocês vão ser cientistas, porque vocês vão ter que interpretar. E como é que vocês interpretam dados? Lendo o trabalho de outros cientistas, tentando entender como eles expressam, né, de forma textual aquela leitura de dados. Então nós temos que nos espelhar por outros cientistas, através de outros cientistas, né, porque realmente não se faz magia na interpretação dos dados. E dados normalmente mal interpretados vai gerar a pior das coisas, aquela conclusão errada, né? Aquela conclusão ruim, tá? Então aqui eu vou fazer só uma divisão de dois termos, que para muitos de vocês deve ser a mesma coisa, mas não é. O cientista, ele usa a investigação para entender fenômenos gerais, universais. Já o pesquisador, ele vai se contentar, relatar dados e comparar com a literatura. Muitas vezes ele faz não todos, mas ele faz uma discussão fofoca. Ah, aquele falou aquilo, aquele falou aquilo, aquele falou aquilo. Então, o cientista, reparem só, ele vai entender, né,
e vai interpretar. O cientista interpreta. O pesquisador, ele apenas relata. Então, sejam cientistas, né? Tentem entender algum fenômeno, alguma questão, por mais simples que seja, tá? E o cientista, ele não é apressado, né? Ele tem uma tendência de fazer as coisas com calma e, normalmente, o cientista também não é muito furioso, né? Ele é algo calmo porque ele necessita, né, de entender a metodologia. Pessoal, vocês vão fazer uma pesquisa, ela tem um embasamento metodológico. O que é uma metodologia, né? Algo que a gente consegue colocar em prática, e o cientista, ele se embasa de uma filosofia da ciência, que tem aquelas regras, que tem aquelas condutas e normas, tá? Então, essa metodologia e filosofia da ciência, quando bem amarradas, vai gerar uma boa pesquisa. E isso é possível em qualquer lugar do mundo. Inclusive, vocês podem fazer uma boa pesquisa usando essas dicas que eu estou passando para vocês. Primeira parte de um trabalho científico é o título. Vocês vão ler um trabalho com aquelas páginas todas, a primeira coisa que aparece, normalmente com letras maiores, é o título, né? Titanic, quem nunca ouviu falar desse título de filme, né? Um título pequeno, curto. Então, normalmente, os trabalhos, eles são indicados no seu título para que sejam curtos, menos acadêmicos, menos complexos, para captar mais leitores. Ele tem que expressar o que o artigo tem de mais importante. Não enrolar no título algo que não tem nada a ver com a pesquisa. O título ele tem que responder ao problema da pesquisa que vocês estão falando, que vocês estão desenvolvendo. E é importante que o título convença quem vai ler, né, o trabalho, sem enganar. O que vocês querem que o trabalho seja? O trabalho seja lido. Então ele tem que ser captado para leitura. E essa captação se dá, em primeiro lugar, por conta do título. Todo o estudo, toda a pesquisa, ela é desenvolvida, ela é elaborada em algum lugar. Mas nem todo lugar deve constar no título. E isso é algo muito complexo, porque, normalmente, quando você coloca um lugar no título, as pessoas de outros lugares pensam, mas só aquela pesquisa só para aquele lugar, então, provavelmente, para aqui não serve. Então, muitas vezes é bom retirar o lugar no título. Não é necessário conter nome científico de uma espécie no título, porque muitas vezes eu não sei o nome daquela espécie. Então eu não vou ler aquele artigo. Se você colocar um nome popular, às vezes facilita. Mas isso é uma outra questão também. E o título, a pesquisa de vocês, pode ser feita em formato de pergunta, tá? E a gente pode ter vários exercícios para ver, por exemplo, um bom título e um mau título. Olha um mau título. Estresse e memorização entre adolescentes. Vocês entenderam esse título? Eu, particularmente, não entendi. Reparem que numa palavra a gente consegue melhorar e deixar um título muito mais agradável. Estresse prejudica a memorização em adolescentes. Reparem que numa palavrinha um título ficou muito mais convincente. E a autoria? Quem é o autor desse trabalho que vocês estão desenvolvendo, além de vocês e além, obviamente, do professor, né? O orientador, ele normalmente vem em último lugar. Você pode ter vários autores no seu trabalho. Agora, quem não discute, quem não mergulha nos dados com vocês, não é autor, tá? Assessor estatístico, quem faz análise estatística, normalmente não pode ser considerado autor. Pode vir até em agradecimentos, mas esse é o assessor estatístico, esse quem vai analisar os dados, ele tem que também ajudar a discutir esses dados. E quem vai formatar o trabalho, colocar naquelas regrinhas todas, também não é autor, pode vir nos agradecimentos, tá? E a mãe que faz o cafezinho, o chimarrão de vocês durante a pesquisa, ela não é autora, ela pode ir nos agradecimentos, tá, pessoal? Então, cuidado na hora de escolher quem trabalha com vocês. Depois aí do nosso título, dos nossos autores, tem o resumo. O resumo é a última parte a ser feita no trabalho. É o que vai condensar toda a informação e é o cartão de visitas. No resumo, nós podemos ter spoilers, porque esses spoilers vão agregar mais leitores. Poxa, aquele aluno, aquele pesquisador desenvolveu e teve esse dado, né?
No resumo, você está mostrando esse dado. Então, eu acho que eu vou ler porque realmente parece ser interessante. Até porque você não vai ter muito espaço, né? Esse resumo ele é escrito depois de tudo que foi feito no trabalho, depois da conclusão. O resumo ele tem palavras-chave. Essas palavras-chave elas são palavras muito bem selecionadas, que não devem ser as palavras que estão no título. Se você tem um título com várias palavras, as palavras-chave não podem fazer parte desse título, tá? Ele é um texto relativamente curto, 100, 250 palavras, isso pode variar naturalmente. Ele deve extrair o maior número de ideias de todo o trabalho desenvolvido. No resumo não pode ter citações, figuras, tabelas, ele é um bloco de texto, tá? Bem fechado, e tem uma sequência. Nesse resumo você vai ter a apresentação do tema, uma, duas frases, né? O objetivo, depois normalmente uma frase, material-elementos, duas frases, mais ou menos, 3, os principais resultados e depois a sua conclusão. Isso vai fechar aí em 200 palavras, se a gente contabilizar. Isso pode mais ou menos variar dependendo do tipo de trabalho. Bom, o resumo ele tem que ser precedido, ele tem que ter um resumo também em inglês, da qual a gente chama de abstract, tá? Toda a pesquisa, ou grande parte da pesquisa no mundo é feita em inglês, é a língua oficial. O trabalho ele pode ser redigido, no caso de vocês, em português, mas ele vai ter que ter um abstract, tá? Para mostrar que a pesquisa, apesar de estar escrita em português, ela pode ser desenvolvida, né, de forma parecida, semelhante, em outro país, apesar do resumo ter aí a sua limitação. Reparem que 96% das revistas, todo mundo, elas estão em inglês. Então, o inglês, gente, é a língua oficial da pesquisa, tá? O Google Tradutor, ele tem melhorado muito ao longo dos anos, né? Ele é muito bom para quem sabe inglês, porém, não é bem assim. Eu tenho muitos alunos que não entendem inglês, usam o Google Tradutor para escrever os seus textos e depois fazem aí as adaptações, né? Você tem que ter um pouquinho aí de domínio do inglês para realmente você se fazer o uso dessa ferramenta. A gente sai, então, da introdução, passamos aí no resumo, abstract, né, com as suas palavras-chave, keywords são as palavras-chave em inglês, e mergulhamos na introdução. Introdução, de fato, é aquele momento que nós vamos introduzir o leitor à nossa temática, ao nosso texto. Ele é um convite ao leitor, ele tem uma composição de texto que vai fazer a contextualização da pesquisa, vai mostrar o quanto é importante o seu estudo, e lá no final da introdução nós vamos ter o objetivo, que é o coração do trabalho, né? Nessa introdução nós podemos incluir termos, conceitos, definições, vamos citar trabalhos de outros pesquisadores que vão embasar o nosso. A gente não criou o nosso do nada, teve outros trabalhos que antecederam, né? E vai apresentar, então, as premissas do estudo, né? Das quais derivam as conclusões que nós vamos chegar. Então, como é que nós escrevemos uma introdução? Nós temos aí um texto argumentativo, nós vamos argumentar, tem um toque de criatividade, nós vamos incluir um problema que vai originar a nossa pesquisa, nós estamos fazendo uma pergunta por conta de um problema. Toda ciência ela é baseada em problemas, tá? Então nós temos aí uma pergunta. Nós podemos incluir na nossa introdução hipótese. O que seria uma hipótese? É uma pergunta que a gente vai responder ao longo do trabalho. Será que nessa praia a gente identificou uma determinada espécie de caranguejo? Tem? Não sei. Ao longo do trabalho eu vou tentar responder. Sim, tem. Não tem? Não tem, por que não tem? Isso são hipóteses. São perguntas que a gente vai checar se são verdadeiras ou falsas. E muito importante na introdução, evitar textos longos, com palavras desnecessárias. Tá? Nem toda a informação da revisão da literatura é necessária para contextualizar. Então a gente vai selecionar um texto aí curto, né? Alguns trabalhos apontam em uma página e meia de introdução, num artigo científico. Isso varia perante qual documento científico a gente vai escrever.
E nesse momento a gente se sente perdido, né? Como eu vou fazer uma introdução? Como é que eu vou elaborar, montar um fluxograma que muitas vezes ajuda a gente a criar uma introdução, né? A gente fica aterrorizado. E eu aí proponho para vocês um exercício, né? Imaginemos aí quem vai estudar um tipo de violência na escola. Ah, eu quero fazer uma pesquisa sobre violência na escola. A minha pergunta é: será que existe violência na escola? Na minha? Então, na introdução, a gente pode começar a falar sobre a violência no mundo, quem publicou artigos sobre violência e em que contexto, tá? A gente pode falar sobre violência no Brasil, a gente afunilou, né? E mais uma vez vamos citar trabalhos que falaram sobre violência no Brasil e no final a gente pode contextualizar. Será que, de fato, já houve trabalhos aqui na minha escola que falaram sobre violência no foro educacional ou em outras escolas próximas, né? A gente pode contar para o leitor sobre a história da violência, começando no mundo, passando pelo Brasil e terminando na nossa escola ou em escolas regionais. Reparem que a introdução ela teve aí um gargalo, né, mostrando para o leitor essa história. E aí, no final da introdução, o que vai entrar? Vai entrar a justificativa, né? Por que eu estou estudando isso, né? Por que eu realizo esse estudo? Qual a minha motivação? Isso vem no final da introdução, né? Vai mostrar a importância do estudo, os motivos que validam o objetivo, que é o coração do trabalho, são, de fato, as justificativas. As justificativas não precisam ser muitas. Uma, se ela for bem pensada e bem construída. Olha um exemplo de uma justificativa fraca, né? Pesquisamos alguma coisa porque é um tema ainda não estudado. Para mim, é uma justificativa fraca. Agora, vamos pensar numa justificativa um pouquinho melhor que convence o leitor? Pesquisamos alguma coisa por esse motivo e por aquele motivo. E ainda, isso não é um tema estudado. Falar que só não é estudado não convence o leitor. Você tem que mostrar os motivos por que não foram estudados. E aí a gente vai na parte que eu acho mais interessante, que de fato é onde surge a ciência, do problema, né? A gente tem um objetivo, uma pergunta só, norteadora, que vai nos levar à conclusão. Então, por exemplo, esse é um dos filmes que eu mais gosto aí de guerra, O Resgate do Soldado Ryan, já tem um tempinho, né? Qual era o objetivo desse pilotão? Resgatar o soldado Ryan, né? O Tom Hanks, que está aqui, ó. Então eles tinham só esse objetivo, chegar lá e resgatar o cara com vida e trazê-lo. Esse era o objetivo principal. Um outro filme do Tom Hanks é O Herói do Rio Hudson, né? O avião que ele é o piloto do Boeing, arrebenta os motores, começa a pegar fogo, ele tem que descer o rio. Qual o objetivo do piloto na cabeça dele? Pousar o avião com o máximo de passageiros vivos possível. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que o objetivo não é enrolar, né? Eu quero chegar ao objetivo. Normalmente ela é feita de uma forma muito simples, curta e grossa, bem objetiva, tá? Então pensem sempre qual o objetivo do trabalho de vocês. E ele é apresentado na introdução do artigo, como eu falei, lá no finalzinho, né? Você pode ter um objetivo geral, mais uma vez, simples, curto e grosso. É o problema que levou à pesquisa, é o seu foco de estudo. E aí você pode ter objetivos específicos atrelados ao geral, que são opcionais. Tá? E como é que se chega ao foco? A partir de um levantamento da problemática. Se você está fazendo uma pesquisa e você não sabe qual é o seu problema, você está perdido, você não sabe qual é o objetivo. E para a construção desse objetivo, use sempre verbos de ação e no infinitivo. Mostrar uma coisa, conhecer uma coisa, eu pretendo caracterizar a biodiversidade no norte do Rio Grande do Sul, tá? A partir de uma determinada espécie. Então, muito importante na escolha do verbo de ação, que eles são diferentes. E aí a gente cai na metodologia, né? Ou material e métodos, tem revistas que usam metodologia, material e métodos, basicamente é a mesma coisa, tá? E nessa metodologia, cada um tem uma forma de agir, cada um tem uma forma de mostrar os seus ingredientes, né, e a sua forma de desenvolver a pesquisa. Na verdade, Material e Métodos é uma receita de Ana Maria Braga, tá?
a forma como você vai descrever as ações para chegar à sua pesquisa propriamente dita. Né? Esse filme maravilhoso que mostra uma das primeiras mulheres a fazerem pesquisa, acho que, se não me engano, foi a primeira mulher que defendeu uma tese de doutorado, se não estou em erro, ela tinha uma metodologia, né? Ou ela foi desenvolvendo uma metodologia, e depois, anos seguintes, todos copiaram essa metodologia. Né? Ela pode estar pré-definida, então, ou você mesmo até pode definir. É a parte menos atrativa do trabalho, mas é o condutor. Né? Se você não souber fazer, ter as regras do seu trabalho, como você vai construir a sua ciência, você não vai conseguir chegar a lado nenhum. Ela tem que ser um texto claro e objetivo, ela tem que, sobretudo, ter uma sequência, né? Ela tem que mostrar, muitas vezes, a descrição do sujeito, do organismo, qual o local de estudo, né? Isso entra na metodologia, qual o seu delineamento, como você vai desenvolver a sua pesquisa, as técnicas de coleta de dados e, finalmente, a parte de análise dos dados, a parte estatística. Né? Por que é muito importante ter essa metodologia bem definida? Porque eu quero fazer o seu trabalho daqui a alguns anos. Então, eu tenho que ter a receita de bolo. Se você não souber apresentar a sua receita de bolo, como é que os outros vão poder seguir a sua pesquisa? Tá? Então, nessa parte, a gente não deve citar nome de empresas, instituições, pessoas, laboratórios. Ela é uma abordagem quantitativa, né? Ela pretende informar os testes estatísticos e não propriamente como o cálculo foi feito. Até porque na metodologia você não tem muito espaço, né, de texto. Você tem que ser bem conciso. E eu falaria aqui de metodologia durante semanas. Né? A gente sai da metodologia, vamos para resultados, que é o top do top, né? Eu cheguei aos meus resultados, o que é que eu vou fazer com esses resultados, né? Primeiramente, a gente não vai juntar metodologia com resultados. Resultados é um item separado. Ele até pode vir com discussão, mas eu vou falar sobre a discussão mais à frente. Nos resultados, a gente pode se usar, por exemplo, de gráficos, fotos, tabelas. Isso tem que ter um bom design. Por quê? Porque eu olho para uma tabela ruim, uma figura ruim, eu vou imaginar que o texto também esteja ruim, né? Então, cuidado com as imagens que você utiliza, né? As figuras e tabelas têm que, obviamente, estar associadas ao estudo, né? Se usamos, por exemplo, dados em tabelas, então a gente não vai usar esses mesmos dados em gráficos, a gente não pode duplicar a informação a partir de tabelas e gráficos, ou você usa uma coisa ou usa outra, tá? Não pode repetir. Nós temos que referenciar no texto as figuras das tabelas, você não pode jogar uma figura em uma tabela sem ter uma legenda. No texto você tem que chamar essa figura, essa tabela. Por exemplo, olha só, os dados da empresa X e das condições funcionais fumantes estão apresentados na tabela 1. Eu achei isso muito fraquinho, então eu tentei melhorar o meu texto. Reparem como é que fica muito mais claro. O hábito dos funcionários não fumantes da empresa X aumentou, reparem só, já estou apresentando os dados aqui, tentando um pouco discutir, aumentou os valores leucocitários de hemoglobina do sangue. E aí eu chamo a tabela 1. Chamei a tabela 1 em parênteses, o que é que eu entro depois desse parágrafo? A tabela 1. Não vou colocar a tabela 1, 2 páginas, 3 parágrafos depois. Chamou uma coisa, coloca, tá? E a legenda precisa ser autoexplicativa. Eu preciso tapar a tabela e na legenda eu preciso saber o que está debaixo da minha mão. Então a legenda ela tem que ser entendível, tá? Ela tem que ser bem clara e ela tem que ser completa. As tabelas, tem uma diferença entre tabelas e quadros, tá, pessoal? Tabelas normalmente são sempre linhas horizontais, analisados, e os quadros são linhas horizontais e verticais para dados informativos. Isso, à medida que vocês forem lendo trabalhos, vocês vão entender a diferença de tabelas e quadros. Bom, o título das legendas tem, obviamente, que ter foco nos dados. Vocês não vão fazer legendas que não tem nada a ver com os dados só porque vocês acham que ela ficou bonitinha, não tem muito a ver. Né? E aqui é um exemplo, ó, dados médios e desvio padrão da taxa de crescimento. Ficou um negócio meio estranho. Agora só, efeito do fumo, ou seja, os dados que estão nessa tabela apresentam o quê? O efeito do fumo em hematológicos de adolescentes.
Dados médios e dígitos padrão não mostra muito, né? Agora, na tabela, eu vou ter um efeito do fumo, ou seja, algo muito mais claro do leitor entender. Muito importante, me repetindo mais uma vez, nunca apresente os mesmos resultados na forma de figura ou tabela e quadro. Ou você usa uma coisa ou usa outra. Por quê? Senão você vai estar enchendo linguiça, você vai estar enganando a pessoa que vai estar lendo. E aí a gente entra na discussão, talvez a parte mais complexa, em que entra a parte de maior intelectualidade e que exige realmente bastante leitura. Ela fica muito mais fácil de ser escrita, isso para muitos, quando nós separamos dos resultados. Mostra os teus resultados numéricos, tal, e depois salte, então, para a discussão dos seus resultados. Na discussão, vai mostrar os motivos que levaram vocês, autores, a sustentar aquela conclusão que você chegou. Né? Ela valida, né, a base empírica do estudo e das próprias conclusões. Ela vai demonstrar as conclusões de uma forma geral. Muitas vezes, pessoal, na discussão já está a conclusão. Tem muitos trabalhos que a conclusão não tem um item separado. Ou seja, durante a sua discussão, você vai jogando as suas pequenas conclusões e no final você pode amarrar com uma conclusão maior. Né? Então, ela inicia com as principais conclusões do estudo, justificando seus pontos de sustentação. E essa justificação, ela pode ser atrelada aos artigos científicos que são parecidos com a sua pesquisa. Né? Não basta a gente ficar comparando o nosso estudo com outros estudos para dar sustentação, só comparar por comparar. Isso é fofoca. Tá? A gente tem que atrelar e ter um discurso convincente. E aí tem algumas regras, por exemplo, não é regra iniciar cada parágrafo da discussão falando dos dados e depois da literatura. Muita gente faz. Nossos dados, literatura. Nossos dados, literatura. A gente não precisa fazer dessa forma. A gente pode misturar. A gente pode casar e mesclar diferentes formas de redação na discussão. Agora, muito importante, na discussão, nós temos que mostrar o objetivo que foi atingido. Se eu ler uma discussão, por menor que seja, por um trabalho mais simples, mas não entender que na discussão o objetivo não foi atingido, a discussão não é válida. E nós temos que mostrar na discussão também qual a novidade da nossa pesquisa. Tá? Será que a gente está se amarrando a coisas muito antigas ou a gente tem alguma coisa inovadora? Toda pesquisa tem alguma coisa inovadora, por menor que ela seja. E aí a gente pode chegar na conclusão, se de fato a gente tem que fazer uma conclusão separada, lembrando que a conclusão foi redigida, em parte, misturando ali com a discussão. Tá? A conclusão, de fato, é a essência de um artigo. Ela é a resposta àquele objetivo que é o coração do trabalho. Se nós não entendermos o objetivo, a gente não vai entender, não vai chegar a uma boa conclusão. E a gente tem que entender essa conclusão. Né? Ela tem que estar presente na discussão, ela tem que estar amarrada, e se eventualmente a gente tem um tópico só específico para a conclusão, o que a gente faz? Bom, a gente tem que entender que ciência não é especulação. Ah, será que é? Será que não é? A gente tem que chegar a um ponto, e esse ponto chama-se conclusão. Então a gente tem que apresentar essa conclusão em algum lugar. A gente pode apresentar, como eu disse, na discussão, mas a gente pode fazer também separadamente. A gente não precisa, na conclusão, ficar restrito aos dados encontrados. Né? A gente pode ampliar o foco com dados e conclusões até de outros estudos. Por exemplo, de teorias mais amplas, mas a gente não pode inventar, a gente não pode especular na nossa conclusão. Na conclusão, a gente não pode citar trabalhos nem dados novos. É um texto bem curto, bem sucinto, simplesmente concluindo ou respondendo ao nosso objetivo. Basicamente, a sequência de uma boa conclusão apresenta a justificativa do objetivo do estudo e a validação das conclusões. Essa validação é o somatório de todas as conclusões. Então, as considerações finais, ela pode até mesmo sugerir novas hipóteses de pesquisa. O meu trabalho chegou a determinado ponto, mas eu posso sugerir que esse trabalho realizado por mim, pelo meu grupo, pode ser expandido, né, em futuros anos por outros grupos de pesquisa.
para outras áreas, para outros organismos, né? E aí, finalmente, pessoal, a gente chega em referências. Todos os trabalhos têm as suas referências, porque nós tivemos várias citações ao longo do trabalho, e elas devem ter regras e elas devem ser padronizadas, né? Não usar, normalmente, nos trabalhos científicos, trabalhos de monografia, dissertações e teses. Marcos, o que é que eu devo usar, então, no meu trabalho? Tentem usar, basicamente, artigos científicos. Sempre que possível, majoritariamente artigos científicos. E lembre-se que referências lidas e não citadas não contam. Se você colocou uma referência no final, você tem que citar lá atrás, né? Obrigatoriamente, tá? E a mesma coisa o inverso. Se você citou no texto, você tem que ter as referências no final. Ou seja, se você tem 50 citações ao longo do teu texto, você vai ter que ter 50 referências, se forem diferentes, naturalmente. Citar página exata da internet, não o endereço, você tem que ter as informações completas. Muito cuidado na hora de citar os autores. Por exemplo, Júnior e Neto não são sobrenomes, né? Pedro Júnior e Oliveira Neto são sobrenomes. Então, cuidado na hora de citar os sobrenomes corretos. Padronizar, como eu já falei várias vezes, as referências, ou pelas normas da ABNT, que são as normas brasileiras de normas, ou pelas normas da revista, ou pelas normas que o evento científico de vocês está exigindo. É muito importante ter normas bem referenciadas, pessoal. E também não deixar nenhuma incompleta, é óbvio, porque depois eu quero procurar a referência que você citou e está incompleta. Me ajuda, tá? Bom, como é que eu posso procurar trabalhos bons? Aqui é a galinha dos ovos de ouro. Pessoal, base de dados onde tem bons artigos científicos. Web of Science, Scopus, Medline, tem várias boas bases. A Cielo, com muitos artigos em português, que facilita a nossa vida. Talvez a Cielo, para vocês que estão começando, é a principal base de dados. E aí, no final do trabalho, um trabalho científico, no trabalho de monografia, normalmente isso está no início, no trabalho científico, artigo está no final, os agradecimentos, indicar a agência, o número do processo que patrocinou, financiou a pesquisa de vocês, evitar agradecimentos excessivos. Quando você faz um relatório, você tem uma página de agradecimento, então você pode agradecer o cachorro, o gato, a mãe, a tia, a avó. Num artigo científico, isso tem que ser completamente excluído, tá? Você vai agradecer pontualmente, de fato, aqueles que colaboraram com você. E muito cuidado com o tipo de palavras de agradecimento que você vai usar, né? Lembram dos preceitos científicos? Então, dentro da ciência, nós temos alguns vocabulários. Muito cuidado com essa parte. E aí, para a gente fechar, nós temos os anexos e apêndices, tá? Esses anexos e apêndices, normalmente, eles estão associados a trabalhos científicos e não necessariamente a artigos. O apêndice, basicamente, é um material de autoria do pesquisador e o anexo, o material de terceiros. Mas eles não são comuns em artigos científicos. Normalmente são comuns em monografias, teses, enfim, várias coisas. E aí, pessoal, a gente termina as partes de um trabalho científico. Obviamente que eu poderia ficar horas explicando vários detalhes. É muito importante que vocês leiam bons artigos científicos. E a dica que eu dou, se vocês tiverem alguma dúvida, podem usar o meu e-mail, podem escrever. Com certeza o professor Enéas é bastante solícito, tá sempre disposto a ajudar vocês. Eu fico, então, com mais um outro professor para ajudar. Podem escrever mvbsiqueira@gmail.com. Professor, eu estou com uma dúvida, não sei o que eu faço e tal. Manda um e-mail que a gente tira a dúvida. Pessoal, obrigado pela atenção. Pessoal, umas palmas aí, por favor. Ok. Agora, vocês captaram o que ele falou? Sim? O que ele falou, então? Sobre o que o professor falou? Vocês vão ter que fazer essas etapas do trabalho. Quem já está fazendo, ou quem já fez o resumo expandido aí? Quem já fez um resumo simples? Já fizeram? Você pode falar um pouquinho, professor, sobre o que foi o seu trabalho? Não?
Quem poderia falar aí para o professor? O professor está curioso para saber sobre os trabalhos que vocês fizeram. Vocês não vão ficar tímidos de novo, a outra turma estava muito tímida. 2 pessoas, pelo menos, têm um tempinho para falar, compartilhar um pouco com o professor o que vocês estão trabalhando. E aí, voluntários? Tem ótimos trabalhos aqui. Aqui, como é que está o trabalho? Tá tudo certo, meu trabalho. É sobre o sedentarismo. As consequências do sedentarismo. É que meu colega não está aqui, eu não posso falar. Você fez o questionário, Lucas? Fala do professor. Fez um questionário ou entrevista. Tá? Fala um pouquinho sobre as perguntas que você fez, o resultado que você teve. Hoje eu te acordei casualmente. Eu fiz perguntas sobre a quantidade de exercício que o pessoal fazia, né? Daí, tipo, a maioria, assim, não pratica, tipo, exercício muitas vezes na semana. Então, tipo, pratica regularmente. Daí é isso, sabe? É meio termo, nem é muito sedentário, mas também não é um nível atleta, vamos dizer. Enéas, e vamos fazer um bate-papo rapidinho. Qual a pergunta científica do trabalho dele? Qual o objetivo? Eu acho que o mais interessante é saber. Ou seja, o que o colega de vocês está querendo pesquisar de fato? Qual que é a pergunta principal do estudo dele? Alguém poderia falar que não seja o próprio Lucas? Vocês captaram a ideia? Vocês prestaram atenção no que o Lucas falou? Falar no microfone, por favor. É a quantidade de exercícios realizados na semana, não é que ele quer saber? Essa é a pergunta principal, é o que ele quer saber, se as pessoas fazem exercício ou qual o nível de... Qual o nível de sedentarismo? Tá todo mundo tímido para falar no microfone. A pergunta que os colegas estão colocando aqui: qual o nível de sedentarismo dos colegas? É uma pergunta científica? É o que o Lucas está querendo saber? É um problema? É? Como é que está o nível de exercício das pessoas, então, Lucas? Tá regular, nem muito sedentarismo, mas também nem muitas vezes na semana. Então, tipo, né, tá meio termo. A média do pessoal é entre 2 a 3 vezes, para menos. Não tem muitas pessoas que praticam mais. A maioria do pessoal é caminhada, anda de bicicleta, nenhum muito um esporte assim que exige muito do físico. Tem um pouquinho de pessoas que praticam academia e as outras é mais caminhada e andar de bicicleta. Atividades mais leves assim. Eu fico muito atento ao uso das palavras dessa moçada, né? E achei legal esse tipo de pesquisa. Eu tenho visto vários colegas realizando esse tipo de pesquisas. E muito cuidado quando a gente utiliza palavras como a maioria, a minoria, poucos, muitos. O que é isso? O que é maioria? Para a maioria, para você, para a maioria, para mim, pode ser outra. O que é alto? O que é baixo? O que é bonito? O que é feio? Então, na ciência, a gente tem que quantificar as coisas de uma forma mais exata. E eu estava escrevendo um artigo essa semana, e aí o pesquisador perguntou: o que é maioria? É maioria? 90%?
100%? Todos? Você tem uma porcentagem, Lucas, assim, para dizer isso? Mas você quantificou isso? Você quantificou isso já? Quantos por cento praticam? Ele calculou uma média porque fez a questão, né? E as pessoas indicaram, então, quantas vezes por semana praticavam exercício. Tá? Então, às vezes vai muito... É um exercício que vocês estão começando a fazer, né, gente? Vocês estão começando a fazer pesquisa. É a primeira vez aqui na escola, né, desde o ano passado, aliás, que a gente começou a mobilizar um pouco, né, com a iniciativa dos professores aí, a Serginha, a professora Tati. Eu sei que vocês estão com ótimos projetos aqui. Esse projeto é muito bacana. Espero vê-lo apresentando depois. Tá? Mas, de novo, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela bela palestra aí, tá?